Olá, nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre o comando definições. Então, para acessar o comando, eu venho aqui em ferramentas, definições, e ele abre essa tela para mim. Então, que é a tela indicando qual a forma que eu vou trabalhar. Então, a primeira opção é roda-teto. Eu tenho aqui três opções: sempre perguntar, inserir automaticamente ou não inserir. Então, se eu selecionar a primeira opção, ele sempre vai perguntar se eu quero inserir roda-teto. A segunda, se eu marcar ela, vai inserir automaticamente, e a terceira não vai inserir o roda-teto. Então, vou deixar aqui sempre perguntar. Dicas na tela: se eu quero que mostre dicas na tela ou não mostrar. Cotas: se eu quero as cotas ligadas ou desligadas. Em seguida, sanca automática. Sanca, no caso, a minha sanca está desligada. Geralmente, quando está desligado, é quando eu vou criar a minha própria sanca. Mas eu vou deixar aqui desligado mesmo. Atalho nas cotas. No caso, atalho nas cotas, eu vou deixar com atalhos aqui e vou dar um exemplo. Vou colocar em planta baixa. E vou inserir aqui um G2. Então, inserindo o meu G2, o atalho na cota seria esse aqui, ó. Ele aparece a medida na cota, aparece 80, que é a medida que eu determinei, e o atalho na cota seria o código do módulo, G2 underline. Lá em definições, uma outra opção também é a opção de boleado nos tampos. Então aqui está marcada a opção sem boleado, ou eu posso marcar a opção com boleado e vamos ver como fica. Aqui no caso o primeiro gabinete está sem boleado. Agora eu vou colocar um outro G2 para demonstrar com boleado como fica. Então reparem que nesse ele já inseriu o boleado para mim. E voltando lá em definições, fundo inferior. Então, com fundo, seria nada mais que o fundo, se eu quero o inferior com o fundo ou sem. Aqui eu vou colocar sem, para dar um exemplo, por exemplo, de um gaveteiro. Então, reparem que os outros gabinetes estão com fundo e o meu gaveteiro está sem fundo. E ainda em definições, aqui eu tenho a opção renomear elementos, que aparece aqui os elementos e qual o nome deles. Então, caso eu queira renomear algum elemento, aqui que eu faço essa modificação. Então, dá OK. Esse foi o comando definições. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.